Saudação de paz a todos vocês, bem-vindos ao meu canal. Eu sou Evandro Moretti, hoje com mais um vídeo coerente da fé cristã. Muita gente quer saber por que em 2018 eu rompi com o sistema convencional gospel, porque eu saí do meio convencional evangélico, né? E hoje muita gente nem me considera mais evangélico, acha que eu sou um revoltadinho, acha que eu sou um perseguidor de crentes, e não tem nada a ver, né? Eu sou discípulo de Cristo, ou seja, um aprendiz do Evangelho, e não tenho mais nenhum vínculo com convenções evangélicas deste país, tá? E de nenhum outro país. E o pessoal geralmente me pergunta, porque muita gente quer tomar a mesma iniciativa, também quer romper, também quer sair fora, e quer saber um pouco da minha história, o que me levou a tomar essa decisão de 2018, mesmo sendo um pastor assalariado, dizer basta, estou saindo fora. Para que você conheça um pouco da minha história, tá? Eu saí de uma igreja neopentecostal em 2018, depois de ter ficado ali como pastor recebendo por 3 anos. As pessoas acreditam que eu deveria ter continuado, né? Os amigos, pessoas daqui da região que conheciam o meu trabalho como pastor, como professor de teologia, mas conforme o tempo foi passando, eles perceberam que, de fato, nenhuma estrutura evangélica, tá, me receberia de braços abertos, por aquilo que eu falo, por aquilo que eu prego, tá? Não aqui na região, pelo menos, ok? Para que você conheça um pouco da minha história e de forma bem resumida, tá? Eu fui pastor da Assembleia de Deus, fui consagrado em 2012, tá? Lá na sede de São Paulo, no Belenzinho, pelo pastor José Wellington Bezerra da Costa. Fiquei na Assembleia de Deus como pastor até o ano de 2015. O motivo de eu ter saído da Assembleia de Deus é que eu era pastor de uma congregação pequena. Quem é da Assembleia de Deus ou quem passou por essa experiência sabe como é horrível. Pastores de congregações pequenas na Assembleia de Deus têm que trabalhar para uma sede, né? Então você tem que ajuntar grana, né? Você tem que correr para lucrar para o sistema, né? No caso, pouco fica na congregação que você está dirigindo. Você tem que dar um jeito de gerar renda para uma denominação sede, ou seja, para a igreja matriz, né? E o que acontece? Você tem que ter muita transparência, né? A congregação pequena na assembleia, ela tem que ter transparência, né, de tudo que entra e sai para com a sede, mas você não vê essa mesma transparência da sede para com as congregações e nem da sede para com os próprios membros. Então, você percebe em muitas Assembleias de Deus, né? Não quero generalizar, mas na maioria, a igreja sede, onde fica o pastorzão ali, é um lugar onde o padrão é diferente, o padrão de vida do presidente é diferente. Então, todo mundo trabalha para ele, né? E gerando muito lucro. Eu, desgostoso com isso, recebi um convite para ser pastor auxiliar de uma igreja neopentecostal. Saí da Assembleia de Deus contente, né? E fui para essa igreja neopentecostal. Ali eles me receberam muito bem, me deram um salário digno, né? E fui para lá em 2015. Pois bem, Evandro, por que você saiu, já que você foi bem recebido? Aí é uma questão, irmão, de consciência. Eu já vinha estudando o Evangelho, lendo o Evangelho, nunca parei de ler o Evangelho. Eu fui professor de teologia por 11 anos, ok? Nesse meio tempo eu fui tentando, buscando até mesmo em oração, né? Falando com Deus para que eu fosse genuíno na minha busca e para que eu nunca fixasse o meu coração no homem, né? E eu quero dizer para você que o sistema religioso ele tem um problema grave, ele é tendencioso, tá? Se você faz uma teologia calvinista, então essa teologia é tendenciosa ao calvinismo, a um sistema teológico elaborado por homens. Se você parte para uma teologia arminiana, da mesma forma, essa teologia é tendenciosa, tá? Então eu percebi que a teologia ela não é pura. Foi aí que eu descobri, por exemplo, em falas de Caio Fábio, em falas de Ed René Kivitz,
Não quero entrar no mérito se eu concordo ou discordo de tudo que eles falaram, mas foi eles que me ajudaram no início. Foram falas deles que viraram a chave que eu precisava. De entender que o foco do evangelho sempre foi Jesus, e não a visão de Calvino, e não a visão do fundador da Assembleia de Deus, e não a visão de Armínio, não é a visão de quem quer que seja, né? Foi isso que me fez ir virando a chave e não aceitar tudo que as denominações diziam como sendo palavra de Deus. Descontente com a Assembleia de Deus, aceitei o convite de ser pastor dessa igreja neopentecostal. Como eu tenho pessoas daqui que vão assistir esse vídeo, eu não vou mencionar, justamente porque alguns pensam que eu estou revoltado e virei um perseguidor, e não tem nada a ver, né? Mas as igrejas neopentecostais, elas são muito parecidas, né? A Batista da Lagoinha, Batista Renovada, tá? Renascer. Fui para uma denominação como essa. Ali em 2015, eu pensava que a tristeza diminuiria, mas eu fui vendo muita coisa fora do evangelho, tá? Por exemplo, um apego gigante, né? Um apego demasiado a sonhos. As pessoas se recorriam à pastora daquele local, que ali a líder efetiva era uma mulher, porque, segundo essas pessoas, sonhos direcionavam muito a vida delas. De forma que as pessoas davam muita credibilidade a sonhos, davam muita credibilidade a visões, dava muita credibilidade a arrepios, dava muita credibilidade à oração da líder, dava muita credibilidade a frascos de óleos que eram repassados aos irmãos dali. E tinha irmãos ali que passavam óleo na casa toda, que passavam óleo em várias partes do corpo antes de sair. Eu conheci irmãos lá que oravam pela água e jogavam água no quintal. Um misticismo terrível e muito apego a esse misticismo. Dentro dessa denominação neopentecostal, eu fui percebendo muito apego a revelações, né? Muito apego a essas profecias que saem a respeito de datas, de épocas, né? Se apegavam muito à revelação, a reveladores, a profetas e profetisas, né? Fui percebendo ali nessa denominação neopentecostal muita disciplina inapropriada. Como que eu posso explicar para você? Gente que era disciplinada por nada, como o caso em que um casal de adolescentes, né, uma moça e um rapaz, deram um selinho, e como eles tinham uma função ali nessa igreja, né, eles foram disciplinados, e toda a comunidade soube, e eles foram mencionados e ficaram envergonhados. E quando eu ia conversar com a diretoria a respeito dessa situação, eu comecei a ser visto como um inimigo, né? De forma que pouco tempo depois começaram a fazer reuniões sem a minha presença, porque se eu estivesse presente eu ia refutar. E lideranças, de um modo geral, no meio evangélico não gostam de ser refutados, tá? E perceba que eu tinha o direito de refutar, porque além de eu ser um cristão, e todo cristão, segundo o Salmo 15, né? O cidadão do céu não aceita ver injustiça contra o seu irmão. Além disso, eu fazia parte da diretoria dessa denominação. Mas quando eu comecei a refutar, eu comecei a ser visto como inimigo. Isso pode estar acontecendo com você. Se você ainda está numa denominação que você vê injustiças acontecendo, e você, com toda a educação, procura os líderes para conversar, só de você fazer isso, você já vai ser visto como um inimigo, como um perseguidor, tá? Então, outra coisa, maldição. Eles acreditavam em maldição hereditária. Me pediram uma vez para pregar sobre maldição hereditária. Tudo isso num período de 3 anos numa igreja neopentecostal, né? Me disseram, se alguma coisa não está bem com a pessoa, de repente não é com a pessoa. É o vô dela que cometeu algum pecado e tem que quebrar essa maldição, tá? Outra coisa, dízimo. O dízimo era muito valorizado. Dizimistas eram muito valorizados, né? Famílias ricas, era nítido a diferença
de tratamento entre famílias ricas e famílias pobres, né? E o dízimo era muito valorizado, de forma que, quando falavam de dízimo, falavam com muita ênfase, né? Citando Malaquias muitas vezes. Uma vez me pediram para fazer um curso numa denominação próxima, me pagaram um curso para ir, né? Um curso de liderança cristã, e uma das palestras era sobre o dízimo, e eu levantei a minha mão e perguntar ao palestrante, né, como que a gente deveria se comportar com os irmãos que pediam transparência do que entra e do que sai na igreja, né? Porque eu mesmo achava que isso era um dever, uma obrigação, que a liderança passasse, colocasse no mural informando, né, as transações da igreja, o que está entrando financeiramente no que está sendo gasto. Quando eu fiz essa pergunta, né, para uma denominação do mesmo segmento neopentecostal, eu recebi a segunda resposta: quem procura saber o que está entrando na igreja é porque é avarento. Foi essa a resposta que eu recebi. Então aquilo foi me dando uma angústia. Eu sou pai, né, de 3 filhos. Na época todos os 3 eram menores de idade. E eu fui adiando. Eu confesso para vocês que eu fiquei pelo menos 1 ano muito angustiado. E eu não conseguia tomar a decisão exatamente pensando na minha condição financeira. E isso me gerou bastante tristeza e estava arrancando o meu sono. Mas eu tinha que tomar a iniciativa, não era certo, eu não achava correto, eu não achava justo e eu não achava consciente continuar em um ambiente daquele, vendo tudo aquilo acontecer e recebendo, tá? Como que acovardado da situação. Eu falava, mas eu falava somente nas minhas aulas de teologia, o meu curso de teologia era lá, né, e falava para a diretoria, mas não estava surtindo efeito, né, não estava obtendo mudanças, a não ser algumas pessoas que captavam as minhas pregações. Tanto é que quando eu fiz essa ruptura, 35 irmãos também romperam, né? Quando a líder dessa denominação disse: o irmão Evandro, o pastor Evandro não está mais conosco, na mesma semana 35 pessoas foram se desligando dessa denominação. Então tudo isso eu vi acontecendo no segmento neopentecostal. Eu já falei com vocês sobre o que aconteceu no movimento pentecostal, porque existe essa diferença, né, de linha. Quando eu saí da Assembleia de Deus, já disse alguma coisa sobre tudo que vinha ocorrendo na Assembleia de Deus, mas o pessoal me abordava sobre a minha decisão em 2018, o que fez eu virar a chave e realmente sair. Foi essas coisas, ok? Uma vez, a líder, ela, em uma das nossas orações, ela disse que as pessoas obesas da igreja estavam com um demônio em suas barrigas, que as fazia comer muito. Triste, porém trágico, ouvir que tem gente que acredita nisso, que a obesidade é um demônio dentro da barriga da pessoa. Uma das líderes foi para um congresso, né, em outro estado, né, e voltou para a igreja pregando o que aprendeu, né, nesse congresso, que os demônios e as maldições entravam nas pessoas pelos umbigos e que ela deveria estar orando pelos umbigos das pessoas. E por alguns dias, depois de muita refutação da minha parte, ela parou, mas por alguns dias ela orava pelo umbigo das pessoas, colocando a mão, porque segundo ela era por ali que o diabo entrava, né? Todas essas coisas acontecendo me fizeram, depois de bastante sofrimento, dizer: basta, eu não aguento mais ver isso, está errado. Não foi fácil para mim fazer essa ruptura, né? Doeu em mim fazer essa ruptura, mas nada paga a liberdade da minha consciência que veio depois. Saí desempregado, né? Porque quando foi para mim entrar nessa denominação, eu era um pastor na Assembleia de Deus e trabalhava como metalúrgico. Quando eu aceitei a proposta dessa denominação neopentecostal e saí da Assembleia de Deus, eles disseram: nós não queremos que você trabalhe mais na metalúrgica, nós vamos cobrir. Então eu saí da metalúrgica, eles me tiraram, né?
É lógico, por consentimento meu. E quando eu saí, não tinha mais para onde ir, né? Então eu fiquei desempregado. Cortei, né, um recurso que estava mantendo a minha família. Entretanto, não me arrependo nem um pouco disso. O desgosto e a angústia que eu vinha sentindo ao ler o Evangelho e chegar nesse ambiente religioso e ver tudo ao contrário, aquilo estava acabando comigo. E quando eu rompi e pude falar o que de fato é a graça, tá? Sem ter o rabo preso com ninguém, né? No português claro aí, graças a Deus, me sinto bem mais leve. E talvez seja essa decisão que você que está assistindo esse vídeo precisa também tomar. Ok? Então essa é a resposta. Nesse vídeo eu trouxe para vocês o porquê da minha ruptura no ano de 2018 do sistema gospel. Hoje a gente se reúne 2 vezes por semana. A nossa comunidade nem placa tem, tá? Também não vou criticar isso, mas o que eu quero dizer para vocês é que a prioridade agora é se reunir, aprender de Jesus e os nossos dons e talentos, nos nossos encontros humanos, ajudar um ao outro. Na nossa comunidade atualmente não tem dízimo, não tem revelação, não tem profecia, tá? Não tem aquele monte de gente sentada no púlpito, não tem óleo ungido para todo lado, tá? Não tem essa importância demasiada ao misticismo. Na verdade, a gente cortou tudo que diz respeito ao misticismo. Não tem campanha, não tem sacrifícios, a gente prega Cristo sem manobras do sistema religioso. Estamos aprendendo a cada dia a se desvincular de tudo quanto é manobra do sistema religioso. Em outros vídeos, com mais amplitude, você vai saber tudo que a gente arrancou. Na verdade, hoje os nossos encontros não restam quase nada, né? A não ser aquelas coisas que não fazem mal, por exemplo, né? De repente um louvor que a gente pega de um grupo, né, que outra comunidade está cantando, a gente mantém, né? Mas você não vai encontrar na nossa comunidade nada do que você vê em outras denominações aí filiadas ao sistema. Não somente nós estamos fazendo hoje, mas em muitos lugares do Brasil está ficando cada vez mais comum pessoas se reunirem com muita leveza do Evangelho, com muita transparência. Tudo aquilo que é doado é colocado no mural, tá? Isso tem agradado muito as pessoas. É claro que desagrada o pessoal do sistema, que chama a gente de herege, chama a gente de perseguidor, chama a gente de rebelde, chama a gente de anticristo. Isso, infelizmente, é comum quando você faz essa ruptura, mas nada paga o valor de uma consciência tranquila e de dormir leve e acordar pela manhã tranquilizado. É isso. Muito obrigado pela atenção de vocês e vamos em frente com Cristo.